terminado com H-A-M. Antes. A-B-E-R. Lhes pergunto. A-B-E. A-B-R-A-H-A-M. Now look, Abraham's name has 7 letters. A-B-R-A-H-A-M. A-B-R-A-H-A-M. Agora vejam, o nome Abraão tem 7 letras. A-B-R-A-H-A-M. But our brother Billy Graham has G-R-A-H-A-M, 6. That's 7. The world. Mas nosso irmão Billy Graham tem G-R-A-H-A-M, 6, não 7. O mundo. That's where he's ministering to. Ali é onde ele está ministrando. Church Natural. A igreja natural. Church Natural was Lot in Sodom. A igreja natural foi Ló, em Sodoma. And when this fellow went down there and preached and blinded them by the gospel, E quando esta pessoa desceu ali e pregou, os cegou pelo evangelho. but there was one who stayed with Abraham. Porém ali houve um que ficou com Abraão. And Abraham called him Elohim, Lord. E Abraão o chamou de Elohim, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Daniel, capítulo 12, versículo 9 e 10. Daniel 12, vamos ler o verso 3 e 4 primeiro. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Verso 9. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Mais uma vez, grande Pai, nós temos a oportunidade de chegar diante do Senhor, reconhecendo a pequenez do homem e a majestade de Deus. Estamos aqui porque o Senhor só pode falar na terra através do ser humano, de homens. E queremos ser o veículo pelo qual a palavra possa soar como uma trombeta nesta hora da esposa de Cristo na terra, para alertar os eleitos, para despertar os que devem receber esta luz da hora final, e ainda, Pai, trazendo aquela cegueira àqueles que rejeitam. Sempre o Senhor fez desta forma, operou, manifestando luz para aqueles que creem e trevas para aqueles que rejeitam. Fala conosco para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar.
Os sábios conhecerão ao seu Deus naquele dia. Conforme Deus falou para Daniel, o livro está selado. Aquelas palavras estão fechadas. Mas deu uma advertência que isto estaria até o tempo do fim. Que no tempo do fim, aquilo seria revelado e os sábios entenderiam aquilo que estava fechado, selado. Você tem na própria Bíblia, nós temos as partes contra a sabedoria, contra os sábios. Então nós não vamos falar destes sábios, que a sabedoria deles é loucura para Deus. Nós vamos falar daqueles sábios que conhecem a Deus no seu dia. Esta é uma pessoa sábia. Você pode não saber ler, escrever, mas você sabe ouvir. E a fé não vem por escrever, a fé não vem por ler, a fé não vem por ver, a fé vem por ouvir. Isto é muito importante, que Deus escolheu a audição para poder falar com as pessoas, para as pessoas ouvir e entender e receber aquilo. Então é um grande privilégio em cada tempo o povo de Deus conhecer seu Deus. Eu creio que Adão conheceu seu Deus. Lá no princípio, ele conheceu o seu Deus. Ele teve visita do seu Deus no entardecer. Sempre Deus passava por ali e visitava Adão. E era na viração do dia. Ele não passava de manhã, passou na viração do dia, no entardecer, para poder visitar Adão. E Adão conheceu o seu Deus. Ele conheceu tanto que um dia ele errou e quando ele ouviu a voz de Deus, ele procurou se esquivar, não dar atenção, fazer como que não tivesse ouvido. E ele tinha ouvido. E Deus, sendo onisciente, e isto faz a sua onipresença real, ele sabia onde Adão estava. E Deus tem hora que ele faz o papel de um ser humano. E ele saiu no jardim dizendo: Adão, ó Adão, onde estás? Como se Deus não fosse onisciente, onipresente. Mas ele gosta que o homem responde. E ele sabe que o homem, quando peca, se esconde. Sempre o defeito do pecador é se esconder. Ele peca e depois se esconde. E Deus ainda vai atrás dele. É bom você saber que Deus vai atrás de você. O pior é quando ele não vai mais atrás. Um dia ele chamou Judas, outro dia ele pregou para Judas ir embora e nunca mais foi atrás de Judas. Ele chamou Pedro um dia, pregou a mensagem para que todos o abandonassem. E Pedro permaneceu. E mesmo o dia que Pedro fracassou, Deus ainda foi atrás dele. Deus sempre está atrás dos seus.
você não vai escapar dele em lugar nenhum. Se você é dele, você não escapa. E se você, para conhecer seu Deus hoje, porque você tem que conhecer Deus no dia que você vive. Você diz, eu aceito Jesus, mas 2000 anos atrás você nunca ouviu. O povo daquele dia dizia que ele era Beelzebu. O mesmo hoje. Eles dizem que Brana é Beelzebu. E hoje sou eu Beelzebu. Mas toda a vida foi assim. Eles não reconhecem quando Deus está manifestando naquele dia, porque Deus nunca veio falando a linguagem das religiões do dia. Ele nunca falou. Quando ele veio em Jesus, me diga qual daquelas organizações que Jesus se filiou. Fariseu, saduceus, essênios, herodianos. Era a mesma coisa de hoje nós falarmos católico, batista, pentecostal e assim por diante. Os nomes mudam, mas os espíritos não. Os homens mudam, mas os espíritos não. Aqueles espíritos que rejeitaram nos dias de Noé e combateram Noé, foram os mesmos espíritos que combateram Miguel no céu. Os espíritos que combateram Moisés naquela trajetória até Canaã, eram os mesmos espíritos que tinham combatido no céu. Aqueles demônios que combateram a Jesus, com o nome de Anás, Caifás, Herodes, e essênios, herodianos, fariseus, saduceus, todos novos nomes, eram os mesmos demônios que foram expulsos do céu, porque quiseram combater com Miguel. E Miguel lançou eles para a terra. Os mesmos demônios que combateu a igreja primitiva e que ela teve que pregar de uma forma escondida, não como nós hoje que pregamos para todo mundo ouvir, rádio, televisão, internet. Não, lá atrás eles tinham que se esconder, eles tinham que fazer pregação através de um desenho. A pessoa sabia que ele é cristão, porque não era feito publicamente. Hoje nós temos tudo fácil, podemos falar de Deus fácil, mas você não pode identificar muitas vezes o seu Deus hoje. Você identifica Deus lá atrás. Os dias de Moisés, Deus estava em Moisés. Nos dias de Noé, Deus estava em Noé. Nos dias de Jesus, Deus estava no Filho. Nos dias da igreja primitiva, Deus estava na igreja. E aí passa 7 eras da igreja, o povo gentil nunca teve um profeta. Você sabe que Paulo começou lá atrás com os gentios, e logo Brana tinha que encerrar aqui. Mas nós, os gentios, nós viemos da idolatria. Se você pegar o povo gentil, de onde ele veio, só Deus para te salvar. Nós viemos de Cã, filho de Noé. Sem gerou os judeus. Jafé, os samaritanos, Cã, os gentios. Por incrível que pareça, diz que, não sei se já examinou para nós, que o nome Cã, em inglês, é H-M. Por incrível, hein? O nome Cã é H-M. Então, se você começar a ver onde nós viemos e onde nós estamos terminando, é tão bom. De onde nós viemos é tão mal, mas onde nós terminamos é tão bom. Viemos de Cã, o HM de Noé, filho de Noé, mas terminamos aqui no HM de Brana.
gentil. Você não pode colocar HM em Jesus, está na Bíblia. Você não pode colocar Elohim, o HM, HIM. Você não pode colocar em Jesus. Tem que ser colocado em Brana, HM. Por isso, diz o profeta, em Abraão Restaurado 45, que HM é parte do nome de Deus. Então Deus já estava, desde a rejeição lá atrás, do escândalo de Cã, vendo a nudez do seu pai, e contando para os irmãos, e que nós começamos muito mal lá atrás, mas Deus vem trabalhando desde aquele tempo para poder preparar um povo gentil. E a noiva, só de saber que a noiva, a esposa do Cordeiro, ela não é judia, ela não é samaritana, ela não é de Sem, ela é de Cã, ela é do HM, entende? Ela é dos gentios, a esposa dele. Então a esposa dele, de Cristo, teria que levar o seu nome, HM, porque Cristo veio nos restaurando, nos limpando. Irmão Branham dizia: eu era um cardo, hoje eu sou um trigo. E você sabe que não tem de você mudar espinho para trigo, nem trigo para espinho. Mas a natureza pode se mudar. Então a nossa natureza era uma natureza de espinho, incrédula. Carregávamos deuses nas costas. Viemos da católica, viemos desse mundo, viemos desta idolatria. Mas Deus nos tirou de tudo isso. Viemos desse espinho, mas Deus nos transformou em trigo. Carregávamos também nossos deuses, mas hoje carregamos nosso Deus. É Deus operando em todo esse tempo, e sempre tem um povo que conhece o seu Deus naquele dia. Quem conheceu Deus em Noé? Só sua família. Para falar claro, nem a minha família conheceu Deus em mim ainda. Se tivesse conhecido, estava tudo dentro da arca, dentro dos 7 selos, 7 trovões do novo nome. Agora você pensa bem do lado de fora, porque Noé ainda é um tipo da relíquia dos judeus, dos 144 mil, diz o profeta. Mas Enoque é um tipo da noiva gentia, que ele andou com Deus, e não diz que filho andou com Deus, e não diz que esposa andou com Deus. A Bíblia diz: e andou Enoque com Deus 365 anos, e Deus o tomou para si. Ele foi arrebatado sozinho. Não tem muita gente para reconhecer Deus naquele dia. Não reconheceu Deus em Enoque. Se não fala da esposa, se não fala de filhos, será que ele não tinha? Ele tinha, porque ele gerou o próximo. Ele tinha que ter uma esposa. Por que os outros ficaram? Mas ele foi arrebatado. Enoque andou com Deus. A questão não é de você ficar preocupado com a família andar com Deus. Anda você com Deus. Se a família não quer andar com Deus, problema é da família. Tem hora que diz: mas você não tem coração. Eu tenho coração para Deus. Eu tenho coração para quem não quer meu coração. Os sábios conhecerão seu Deus. A minha família não é sábia. Eu comecei bem esse ano. A minha família não é sábia. Se fosse sábia, estaria todos aqui, conhecendo o Deus que pregamos e conhecendo Deus no dia.
em que estamos vivendo. Então, a família não é sábia. Quantas famílias aqui que não são sábias? Elas não reconhecem Deus na palavra, na mensagem do dia, Deus no pai de família, Deus na mãe de família. Falta de sabedoria. Se você prestar atenção aqui, quem é que não conhece? Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Agora você pensa que ímpio está lá fora. Não, ímpio está dentro da minha família, dentro da sua família, que não entendem. Ímpios está dentro da igreja. Então quem está pregando aqui pensa que todo mundo é crente da mensagem mesmo, mas é ímpio. Se você pisar no calo deles, vai mostrar, eles não voltam mais. Isso é ímpio. Eles não conhecem o seu Deus naquele dia. Eles falam bem do Deus da antiguidade. Deus de Noé, Deus de Moisés. Deus de Moisés os judeus também falavam. Nós cremos no Deus de Moisés. O Deus de Moisés era Jesus, naquela hora. O Deus do tempo de Jesus foi Brana, no entardecer. O Deus do tempo do Brana, no entardecer, é esta palavra hoje. Cadê o sábio para conhecer seu Deus? Os judeus conheceram? São João capítulo 1, ele veio para o que era seus. Você vem para a sua família não reconhece. Ele veio para o que era seus. Ele não veio para a gente de fora, não. Ele veio para o que era seus. E os seus não o receberam. Então, eu não vou ficar triste. Minha família não me recebe. Nem a família de Jesus recebeu. Os judeus. Ele veio para ele. Para aqueles judeus, para aquela nação. E eles não receberam. Mas ele diz, mas tantos quantos o receberam, e esses tantos quantos são uma porcentagem de judeu, de samaritano, de gentios, que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então vocês são filhos de Deus porque o outro, que era filho, ficou do lado de fora. O outro que era da família, o judeu que era da família, e que Jesus veio para aquela sua família, teve que deixar de fora. Mas já foi profetizado desde o Velho Testamento que Deus ia colocar eles em ciúme com um povo que não é povo, com gente que não era gente. E era exatamente, Deus ia pôr eles em ciúme com os gentios, que não é gente, não é povo. Agora você é povo de Deus, porque você recebeu o que os judeus rejeitaram. Por isso que você se tornou povo de Deus. Então não chega aqui garboso, garbosa, achando que é alguma coisa. Não, você tem que saber que a cegueira deles fez você enxergar. Deus cegou seus próprios filhos para que pudesse tomar uma igreja, uma noiva, uma esposa gentia. E para tomar essa esposa gentia, ele não podia tomar essa esposa gentia no casamento com o nome Jesus, mas sim com um novo nome. Ele tinha que fazer isso. Por quê? Porque o povo é gentil. E se é gentil, Deus, quando vai casar com esse povo, Deus tem um nome gentil. Amém. A gente vai conversando, eu quase não preciso de ler, mas eu gosto de deixar bem fundamentado o que eu sempre prego. Os sábios conhecerão o seu Deus naquele dia. Os sábios. Os ímpios procederão impiamente. O mundo inteiro diz que conhece Deus.
O mundo inteiro fala em Jesus. O mundo inteiro cura em nome de Jesus. Ou se não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que até os macumbeiros oram desse jeito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai num centro de macumba, eles oram desse jeito. E eles estão dizendo que conhecem o Deus. Mas quando esse Deus foi revelado no nosso tempo, para que pudéssemos ser batizados no nome desse Deus, você pode ver católicos, protestantes, pentecostais, em geral, combateram este Deus, este nome, desde o batismo. Eles combateram. E Deus veio esclarecer. Tem Bíblia para isso? Tem. Tem um na Bíblia que foi batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Não tem nem um. Tem uma ordenança de Jesus. Mateus 28, 19 é uma ordenança, mas não é um batismo. Ele estava ordenando, ide ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando você chega em Atos capítulo 2, verso 38, como é que Pedro batizou o povo? Desobedeceu a Jesus? Pedro sabia o nome do Pai. Ele era um ignorante na letra, mas era sábio. Ele conheceu o seu Deus no seu dia. Ele conheceu o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo no seu dia. Isso é sabedoria. Mas você olha para Pedro, ele sabia nem assinar o nome. A Bíblia diz que eles eram iletrados. Mas pelas ações, pelas obras, pelo que eles faziam, eles conheciam que aqueles homens haviam andado com Jesus. É por aí vem o ditado: diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Se você anda com a prostituta, se você anda com a mocinha da rua, se você anda com a mocinha maloqueira, eu vou te dizer o que você é. Não, eu sou crente da mensagem, você é uma outra maloqueira. Se você anda com um rapazinho do mundo, se você anda fumando ou bebendo, ou com quem fuma e bebe, ou quem se droga, eu creio em Deus, eu vou te dizer em quem você crê. Não fique enganado. Você já está andando com a pessoa que você deseja, gosta. Eu ando com essa mensagem porque não existe outra coisa melhor no mundo. Se tivesse outra coisa melhor do que a mensagem de William Branham, eu já tinha largado dela faz muito tempo. Mas nunca achei. Faz 40 anos, 39 anos, que eu estou nessa mensagem. Ainda não achei uma coisa melhor. Cada dia eu estou achando que a mensagem está ficando mais gostosa. É como um casamento que quanto mais velho fica, melhor é. É como um vinho que quanto mais velho, mais gostoso ele é. Essa mensagem, quanto mais tempo passa, mais eu sou revelado. Mais eu amo essa mensagem. Porque não encontro Deus em todo lugar. Os sábios conhecerão o seu Deus. Os sábios estarão no lugar que o seu Deus está. Os sábios andarão com gente que anda com Deus dos céus e da terra. Mas tem que ter sabedoria de Deus. Para você andar com gente de Deus, você tem que ser filho de Deus. Você tem que ter a natureza do Pai em você. Muitos filhos nossos não têm nosso caráter, não têm nossa natureza. Eles puxam a natureza de um ancestral, de uma avó, de uma macumbeira lá atrás, e de um que bebeu, que fumou. Aí eles passam a puxar a natureza deles e não puxam a natureza de quem faz as coisas corretas. Mas você, quando nasce de Deus, o seu ancestral foi Deus. Você tem que nascer dele, tem que mostrar o que ele é. Você tem que mostrar que você é filho dele. Você gosta da sua palavra. O que a palavra diz não,
Você diz não, porque você é filho da palavra. Se a palavra diz arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, passarão os céus e a terra. Mas essa palavra não há de passar. Eu vou e me batizo nesta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, conhecendo o seu Deus. Você tem que conhecer o seu Deus naquele dia. Aí você está vivendo aqui no século 21. Eu conheço Jesus. Conhece nada. Sabe o que você conhece? Você conhece a doutrina da Igreja Católica. Não conhece Jesus. Quem conheceu Jesus foi Brana. Falou com ele, viu ele. Quantas letras tem seu nome? Quantos picos tem um monte? 7. Quantas letras tem seu nome? Era o Senhor falando com ele. E ele, B-R-A-N-H-A-M. Para que isso? Para que Deus perguntar? Ele não é onisciente, não é onipresente, ele não sabe todas as coisas. Para que perguntar? Quantos picos tem aquele monte? Deus gosta que você responde. Está conversando com um filho. Quantos picos tem? O monte tem 7. Aí vira para ele e diz, quantas letras tem seu nome? Aí ele começou a soletrar B-R-A-N-H-A-M. As pessoas conhecerão, os sábios conhecerão o seu Deus naquele dia. Só que as pessoas, elas nunca viram que o ministério do Filho do Homem seria manifestado 2 vezes. Os crentes, teólogos, nunca viram que o ministério do Filho do Homem não é uma vez só. Uma vez foi com Jesus. Mas Jesus diz assim, e assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. São Lucas 17, 26 a 30, Jesus estava falando de outros dias do Filho do Homem. E se as pessoas pudessem entender que um dia do Filho do Homem foi em Jesus, outro dia do Filho do Homem foi no entardecer, na América do Norte, no oeste, onde Zacarias capítulo 14 diz, no entardecer haverá luz. Houve luz no entardecer, houve luz no amanhecer, e um povo que estava sentado à região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E houve luz no entardecer para o povo que estava sentado em região de credos e dogmas de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz de Deus, um novo evangelho que você não conhecia e que está na própria Bíblia. É assim como os trovões, os selos, o novo nome, é tudo novo, mas está no mesmo livro velho. Está aqui, só que Daniel ouviu Deus falar, sela estas palavras, sela o livro e fecha estas palavras. Ninguém vai saber nada, até que chegue o tempo do fim. E o tempo do fim foi no tempo dos dias da voz do 7º anjo. O tempo do fim chegou. Por que as pessoas não podem ver o dia em que vive? Sábios. Agora, deixa eu elogiar, vocês são sábios. Vocês não estão aqui à toa. Eu não gastaria meu tempo de vir aqui. Eu não gastaria dinheiro com CD para dar para os outros, se eu não cresce que isso é Deus. Eu não perderia tempo. Eu ia comer esse dinheiro tudinho. Eu ia comer tudo. Mas não, vou colocar aqui porque isso é Deus. Essa palavra é Deus. Essa mensagem que os outros não conhecem, esse novo nome de Jesus Cristo, Bran, que o mundo não conhece e nem vai conhecer, mas está profetizado aqui, Apocalipse 2,17 e 3,12. Ele dizendo que tem um novo nome e que o povo dele também teria um novo nome. E dentro das eras da igreja tivemos o nome. Mas no final das eras da igreja, quando veio o nome para o batismo, para restaurar, o que Pedro pregou, Brana restaurou. O que Pedro pregou, os demais derrubaram. A igreja derrubou.
O que Pedro pregou, a Igreja Católica sepultou. No ano 325, com o Papa São Damaso, sepultou. Mas Deus, sendo infinito, a sua misericórdia, infinita sua misericórdia, Ele faz aquilo brotar. Mas Ele deixou aquilo 1.200 anos debaixo da terra. Mas por volta de 1500, aquilo brotou. Brotou com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais. Aí Deus diz: Elias virá e restaurará todas as coisas. Aí viria o profeta Elias para restaurar o que Pedro pregou e eles não pregam. Luteranos não pregam, wesleyanianos não pregam, pentecostais não pregam. O que Pedro pregou, o que Paulo pregou. Paulo mandou a mulher ficar calada na igreja. Os pregadores mandam as mulheres pregar. Para mim não importa o quanto elas têm dom para falar, que tem dom mesmo. Até o lobo tem dom, por que uma mulher não pode ter? Mas vai na Bíblia. A Bíblia diz: fique calada. A Bíblia diz: fique como determina a lei. Como que a lei determinava? Vai para a lei do Velho Testamento. Vê se tem uma profetisa aqui no Velho Testamento. Vê se tem uma pastora, se não pastor de animal. Tem, você vai encontrar as filhas de Jetro, que eram pastoras, mas pastor de camelo, de ovelha, animal. Mas quando você pega o sacerdócio, você vai encontrar 12 tribos de Israel. Deus escolheu uma tribo, e daquela tribo ele escolheu os homens, os cabeças, para poder ser sacerdote, ser pregador. Jesus nunca teve uma discípula. Eu acho até importante, porque tem, não vou nem falar o nome dele aqui, mas tem um homem conhecido no Brasil, e que diz que ele é Jesus Cristo. É conhecido. E ele vive cheio de discípula. Engraçado que esse daí é moderno. Esse Cristo é vivo. Moderno. Jesus teve 12 homens. Ele teve 70 pregadores ao lado dele. Um dia ele ficou cheio com aqueles pregadores. Diz: vocês é demais. O pai diz: prega para eles, fala para eles comer sua carne, beber seu sangue. O pai não podia falar: fala para eles comer minha carne, beber meu sangue. Não podia, porque Deus é espírito. Fala: mas eu estou em você. Fala para eles: quem não comer a sua carne e não beber seu sangue não tem vida. Foi só Jesus pregar. 70 pregadores foram embora. Vocês conhecem isso na Bíblia? Eles tinham que comer a carne. Jesus nem explicou. Tem hora que Jesus fala e não explica, para os outros cair mesmo. Jesus fala, não explicou para Brana, diz para Brana: não explique para eles. Não foi isso que Deus disse para o irmão Brana? Não diga a ninguém. Essa é a terceira puxada. Não diga a ninguém. Tem hora que Deus faz isso. Fala: Senhor, por que o Senhor já não abriu tudo para não ter esse problema desse povão lá de Phoenix, que está pregando desde o tempo do irmão Branham morreu? Eles estão pregando que o irmão Branham vai ressuscitar para poder revelar selos, trovões, novo nome, quando tudo isso já foi revelado. Por que, Senhor, que o Senhor já não falou para o irmão Branham? Fala para eles. O que é? Não, é para o tempo do fim. Não diga a ninguém. Revelou tudo para o irmão Branham e falou para o irmão Branham: não diga a ninguém. Tem gente hoje que está esperando dizer: eu quero ver se o irmão Branham diz que o novo nome é Branham. Você não vai encontrar ele falando assim. Você vai encontrar ele dizendo que HM faz parte do nome. E se faz parte, eu tenho que colocar o nome ali. Porque ele não podia colocar, ele não podia falar, para poder gerar esse monte de ímpios que descrer na mensagem do profeta, ímpios que contraria a revelação, ímpios. Irmão Branham mostra isso, que aquela turma de Coré, o grupo de Coré, contrariava Moisés.
esses Coré que nós temos no Brasil, Coré que nós temos nos Estados Unidos, Coré que nós temos em Phoenix, contrariando a própria Bíblia que diz, nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério acaba, o livro é aberto. E você vê nos dias do capítulo 10 de Apocalipse, irmão Branham na terra ainda, e um anjo descendo do céu com o livrinho aberto. Lê Apocalipse 10, isso cumpriu. Olha aí, essa foto aqui, ó, que ninguém presta atenção para ela, essa foto é exatamente isso. Quando Cristo desceu do céu, anjo forte, escrito em Apocalipse 10, verso 1, e vi outro anjo forte que descia do céu com o livrinho aberto. Mas está fechado no tempo de Daniel, está fechado no tempo de Jesus, está fechado 7 eras da igreja, mas nos dias da voz do sétimo anjo, o próprio Cristo, o anjo forte, desceu do céu com o livrinho aberto. Está aberto agora. Aberto. Agora eu sei quem é o sétimo selo. Foi Branham. Eu sei qual é o novo nome. É Branham. Eu sei quem é os 7 trovões. É Branham. O que é isso? Você só lê na Bíblia. Os ímpios não entenderão. Os ímpios continuarão obrando impiamente, mas os sábios conhecerão o seu Deus naquele dia. Se eu tivesse vivido no tempo do irmão Branham, eu tinha crido que ele era Deus em carne. Se eu tivesse vivido lá. Você sabe que até a esposa dele teve dificuldade. No dia de nervoso, bateu a porta na cara dele. Ele era um homem. E ele nem importou com aquilo, porque José tinha feito uma arte mesmo. E só de saber pela arte de um filho, vê um tumor na mãe. A arte de um filho, vê um tumor na mãe. Por quê? Não conseguiu ver Deus. Se soubesse que aquele homem com quem ela dormia era Deus em carne. Mas o povo conhece Deus. É por isso que os católicos crêem que o Papa é Deus, porque não tem mulher. É por isso que o próprio crente não conhece seu Deus naquele dia, porque eles esperam um Deus que não esteja casado, e Deus tem uma esposa. E Deus é um homem. E eles não conhecem Deus, porque não são sábios. Eles não conhecem Deus em seu dia. E aí está Deus em carne. E ela, por ver, é o homem com quem ela dormia, tinha filhos. Bateu a porta. Sentiu pouca coisa depois. Irmão Branham foi lavar o carro normalmente. E Deus falou, uma voz vinha e falava para ele: abra Números e leia para ela. E ele continuar lavando o carro, talvez não é nada para mim fazer, não é Deus, não. Abra o livro em Números e leia para ela, onde Miriam ficou leprosa por ter falado de Moisés. Aí o irmão Branham fez: querida, antes não adiantava abrir porta, não. Querida, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Agora a mulher que bateu a porta, estava nervosa, esperava uma palavra do Senhor. Você é amada do céu. A gente é assim, bate a porta na cara da mensagem, rejeita a mensagem, rejeita os selos revelados, rejeita os 7 trovões revelados, rejeita o novo nome, bate a porta na cara da mensagem, espera receber céu, arrebatamento. Não, filho, espera lá. Abriu a porta e ele leu para ela. E ela, sempre uma mulher sadia, um dia, para mostrar para as pessoas o dom de Deus, que quando ele pegava na mão da pessoa que estava doente, a mão dele mudava de cor, ele foi mostrar para a pessoa, pegou na mão da pessoa doente e falou: você tem tal doença, você quer ver?
Quem não tem doença, quer ver? Pá na mão de Meda. Querida, você tem um quisto no ovário esquerdo. Quando começou? Uma batida de porta. 16 anos de sofrimento. Pelo que eu leio, creio que eu não entendi errado. 16 anos, aquilo foi crescendo, ficou saliente. E foi preciso ir irmão Brano orando e aquilo não saía. Irmão Brano orava para os outros era curado, abençoado. A própria esposa não era curada. Não conheceu, não foi sábia para conhecer seu Deus naquele dia. Deus em carne. Por que eles rejeitaram Jesus? Está escrito em São João 10. Diz, por qual das obras que eu fiz que vocês estão querendo me matar? Diz, não é pelas boas obras, mas tu sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus. Eles não entenderam que era Deus que tinha sido feito homem. Ele estava achando que era aquele homem, Jesus, que estava enaltecendo, engrandecendo a si mesmo. Mas não era. Era Deus que tinha feito Jesus. Eles pensam que é Brana que fez Jesus. Brana se fez Jesus. Não. É diferente. Jesus se fez Brana. Foi Jesus. É Jesus que tem novo nome. É Jesus que diz, vocês conhecerão meu novo nome. O vencedor. Dar-lhe um maná escondido. Eu vou dar uma pedrinha branca para ele também. E nesta pedra, escrito um nome que ninguém sabe, senão aquele que o recebe. Aí você tem a pedra branca. Pedra é revelação, branca é pureza. O que está escrito lá? Brana. Te dá uma pedrinha branca, uma revelação, selos, trovões, novo nome. Então você pensa que vai receber uma grande bênção rejeitando a palavra. Agora, nós estamos muito além do evangelho que nós pregamos há 35 anos atrás. Estamos muito além. Aquele evangelho atrás que nós pregávamos era o evangelho da restauração. Deus restaurou o batismo, Deus restaurou ceia, Deus restaurou a sua palavra para nós, a ordem na igreja. Agora, Deus cumpriu o Apocalipse 10, agora é diferente. Deus revelou sua palavra, Deus abriu o livro e mostrou para o profeta, ele veio e pregou esta palavra para nós. Você lê, enquadra com a Bíblia. Se não enquadrasse com a Bíblia, nem eu creria, eu estaria perdendo meu tempo, gastando tempo, minha voz, me cansando. Não, isso é verdade, isso é verdade, e faz tempo que nós estamos crendo nesta verdade. Os sábios conhecerão o seu Deus. Provando sua palavra, parágrafo 186. Eu já preguei uma mensagem intitulada Consciência Obscurecida, nesse parágrafo. E eu vou ler ele outra vez. 186, provando sua palavra, só que essa daqui foi pregada, não é aquela capa azul não, agora é capa roxa. 26 de abril de 1965. Muito boa. E a ciência tirou as fotos e coisas tais e indagou acerca disto. É dessa foto aqui. A ciência tirou a foto lá em Tucson e começou a indagar. Você sabe o que é isto? A ciência não sabia. E era Deus que tinha falado com o profeta naquele lugar. Deus levou o profeta nessa nuvem e as pessoas não perceberam. Uma criança um dia disse para a mãe: mamãe, sabe o que é aquilo? É Deus falando com o irmão Brana lá em cima. Uma criança falou para sua mãe. Enquanto que barbados, gente que sempre está na igreja, com Bíblia na mão,
com o livro do profeta na mão? Não sabe. Deus falou com o irmão Brana: os sábios entenderão, os sábios conhecerão ao seu Deus naquele dia. Amém? Atenção, onde está isto? O que aconteceu? Eles não conseguem decifrar isto. Veja, isso não se faz escondido, é só consciência obscurecida. Deus, quando faz uma coisa, Ele não faz escondido, não. A ciência ficou ali, tiraram fotos, mas vê se eles sabiam que Deus estava em Brana, e que Deus falou para o irmão Brana: sai de Jeffersonville, muda para Tucson, porque é ali que eu vou manifestar os selos, os trovões, o novo nome. Muda para Tucson. E o irmão Brana teve que obedecer a Deus, ter sua casinha lá, também em Tucson, onde Deus falava com ele nas montanhas. E essa nuvem veio sobre uma montanha, lá no Monte Pôr do Sol, 48 quilômetros de altura. Ninguém sabia. O profeta estava em cima desta nuvem. E ele veio e mostrou para nós que os anjos o tomou e o levou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Agora, você crê nisso? Eu sei, isso é para nós que cremos. Mas os sábios conhecerão o seu Deus. Sábio igual Pedro foi. Não sabia nada da letra, mas sabia crer que Jesus Cristo era o Cristo, Filho de Deus vivo. Ninguém sabia, e Pedro sabia. Madalena sabia, sábia foi Maria Madalena. Sábio foi Zaqueu, que em tempo oportuno teve uma visita dele inesperada, que tem hora que uma visita dessa inesperada não é fácil. Você escondendo do homem, como Zaqueu estava escondendo dele. Mas será que ele não sabia que Jesus ia passar debaixo daquela árvore? E se ele não sabia, Jesus mudou o caminho. Porque Jesus sabia, tem uma ali em cima que eu preciso falar com ele. E Jesus passou debaixo da árvore, e Zaqueu escondido, porque ele era um homem de negócios, ele não queria ser tomado assim de cara conversando com Jesus, o que os outros iam falar dele. Deixa um membro de qualquer igreja, da própria mensagem do irmão Brana, ficar conversando comigo e gente deles ver. Já faz uma ligação para o pastor logo, está conversando com o Osmar. Você sabe o que ele crê, você sabe o que ele tem. Zaqueu recebeu uma visita inesperada. Porque enquanto ele escondia nas folhas daquela figueira, Jesus passou debaixo e deu uma parada. Isso dá para qualquer um tremer. Jesus parou debaixo da figueira. Aí eu quero Jesus parar na minha casa quando eu estou com dor de barriga, quando eu estou com câncer, estou com AIDS, estou com isso, com aquilo, com tuberculose, com problema no coração. Jesus vem na minha casa. Eu vou na sua casa hoje para te salvar. Eu vou na sua casa para salvar. Não é para te curar hoje, não. Hoje eu vou na sua casa para te salvar. Você quer Jesus assim? É Jesus em casa para salvar, para dizer o que você fez de errado. Jesus parou debaixo da árvore e disse: Zaqueu, ele sabia até o nome do homem. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E aquilo ali é uma fama que corria, é uma má fama. Não era a glória. Agora é a má fama para Zaqueu. Sabe quem foi para a casa dele? É Jesus. Você sabe de onde ele veio? Você sabe quem é Jesus? Fui para a casa dele. E ele que ofereceu. Hoje me convém pousar na sua casa. Eu sempre, quando falo isso, eu vejo Zaqueu andando
dentro da sala, para lá e para cá, e Jesus quietinho. Aonde Jesus está, filho, ele mexe a coisa por dentro. Você tem que confessar, vai confessar. A mulher que traiu o marido, ela vai ter que falar que traiu mesmo. O marido que traiu a mulher, ele vai ter que falar mesmo, ainda que vai dar divórcio, mas ele vai ter que falar, porque Jesus parou ali, Jesus fica quietinho, mas está mexendo lá dentro. Jesus ficou quietinho e Zaqueu inquieto, porque Zaqueu que tinha um problema, Jesus está quietinho, mas quem tem problema sou eu, é você. Aí nós temos que procurar. Aí eu tenho que acertar. Se eu não acertar, eu vou para o inferno. Se eu não acertar, eu posso morrer mais cedo. Então eu vou acertar. Mas se eu acertar, ela pode divorciar de mim, ele pode divorciar de mim, diz a mulher. Bom, mas de toda forma, Deus já me deixou mesmo quando eu errei, então eu vou acertar. Aí Zaqueu fez isso. Mestre, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Isso é ter Jesus em casa. Mas ter um Jesus em casa que não mexe com o meu íntimo, que não mostra meus erros, que não diz eu te perdoo, abre a boca, confessa, não importa o que vai acontecer, você tem que amar mais, é a sua salvação, não é o seu casamento, é a sua salvação. Confesse agora. Fale o que você tem que falar. Eu creio no Jesus assim, que faz você e eu ficar inquietos. Mas esse Jesus que as igrejas pregam e as mulheres cortando cabelo, usando roupa provocante, sensual, usando calça esporte, roupa de homem, quando a Bíblia diz que é uma abominação. E se isso é do Velho Testamento, o Novo Testamento, São Pedro veio e diz, vocês têm que ser como as santas mulheres, e como Sara, que até chamava Abraão de Senhor. Pedro levou as irmãs da sua igreja para olhar para os dias de Sara, e nós temos que fazer a mesma coisa. Não importa que essas irmãs cortem cabelo, que essas filhas de pastor cortem cabelo, e filhas de diácono também façam a mesma coisa, mas que tem que ser pregado, tem. Elas obedecer é uma coisa, mas que eu vou pregar, vou. Não importa se elas façam tudo errado, mas que eu vou pregar o que é certo, eu vou. Não estou comprometido com a minha família, para poder ganhar dinheiro do povo, sustentar minha família e acobertar enganos, erros da minha própria família. Não, errou, está errado. Deus sabe quem Ele escolhe. É a família. É família do pastor. Família do pastor está errado, pode ser família de quem for. Está errado, está errado. Fez a coisa errada, está errado. Homem andou com homem, mulher com mulher, está errado. Vamos acobertar família de pastor. Não, acobertar não. Tem que saber que está errado. É família que não é sábia. A família que não é sábia é isto. É uma família que desfruta das coisas naturais, mas não aproveita a espiritual, mas desfruta dos bens materiais, para ter roupa, para ter calçado, para ter carro, para ter gasolina, mas não usa para ter caráter, para ter vida espiritual, para corresponder com a Bíblia. Comecei o ano bem, desde o dia 1º, foi muito bom. Consciência obscurecida que não sabe dessas coisas, nunca. Jesus, quando Ele esteve aqui, houve milhões de pessoas que nunca souberam que Ele esteve na terra. Milhões de pessoas que nunca souberam que Jesus esteve na terra. Escuta o Brano dizendo. Sim, haverá milhões hoje que não entenderão, dezenas de milhões deles, que não entenderão. Houve no tempo de Jesus, houve no tempo de Brana, e há no tempo da esposa aqui no Brasil também. Aqueles que não entendem
187, provando a sua palavra pregada em abril. Mas haverá aqueles a quem isto é enviado. Eles entenderão. Os sábios conhecerão ao seu Deus naquele dia, e eles farão proezas. Vocês estão esperando fazer proeza e cura divina? Proezas que os sábios fazem é mostrar que os selos foram revelados, trovões revelados, novo nome revelado. Isso é proeza. Não é cura de dor de barriga, de câncer, não. É um livro que estava selado todo esse tempo, 6 milênios. E o livro está selado, mas nos dias da voz do sétimo anjo, o cordeiro saiu do trono, desceu com o livrinho aberto como um anjo forte, e desceu como leão, bradou como leão, não mais como cordeiro. Como cordeiro ele orou por você, ele intercedeu por você, ele curou você. Mas quando ele desceu em Apocalipse 10, em 1963, 28 de abril, às 28 de fevereiro, às 18h10, até as 18h30, quando ele fez isso, ele desceu com o livrinho aberto, para mostrar para você, não mais, eu sou seu curador, isso eu já fiz. Eu quero te dizer que eu sou o revelador, o livro está aberto, aquele livro que Adão perdeu, eu quero te dizer, eu quero te alertar, aquele livro que Adão perdeu está na mão de Brana, aquele livro que Adão perdeu está na mão do Osmar, aquele livro que Adão perdeu está na sua mão. Isso que é grande, isso que é proeza. As pessoas nunca vão perceber isso, porque os ímpios procederão impiamente, mas os sábios conhecerão o seu Deus naquele dia. Pai Celestial, sabemos que estas coisas só os seus pode conhecer neste dia. E estamos aqui agradecidos por poder conhecer nosso Deus. Deus hoje numa mensagem revelada, Deus manifestado com um novo nome, Deus operando através da própria esposa dele aqui na terra, que é uma igreja salva, remida pelo sangue e que tem um ministério que representa esse corpo nessa terra. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Essa é a voz que sai do trono, que vem do meio dos trovões. Era uma voz misteriosa que está em nossos corações. Essa é a voz que sai do trono, que vem do meio dos trovões. Era uma voz misteriosa que está em nossos corações. É necessário que profetize uma vez mais. Os selos foram revelados, eleito não fica para trás. É necessário que profetize
subir.